Meus irmãos, eu quero convidar a igreja, então, para que a gente abra a palavra de Deus na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Esta epístola que nós passaremos, então, a expor aqui, ela contém apenas 3 capítulos. É uma carta curta de Paulo, endereçada, então, aos irmãos ali da cidade de Tessalônica, e ela, então, traz alguns ensinamentos preciosos para a igreja no século 21, mostrando, então, como nós devemos lidar com as consequências, com os problemas, com as dificuldades provenientes, então, da nossa fidelidade ao Senhor Jesus. 2 Tessalonicenses, então, leremos aqui dos versículos 1 ao 12, que vai falar um pouquinho para nós, nesta noite, acerca da tribulação, vai falar um pouquinho a nós também esta noite acerca do descanso que nós podemos ter em Deus. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus que Ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio, juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Por isso, também nós não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar? Pai, nós estamos aqui reunidos na igreja, e nós louvamos ao Senhor, porque podemos cantar, podemos orar, podemos exercer a nossa fé no Senhor, com o coração alegre, com a liberdade que o Senhor nos dá. Obrigado por isto. E agora, Senhor, que nós vamos ouvir a instrução da palavra do Senhor. Pedimos que o Senhor, de fato, nos oriente, o Senhor nos esclareça, para que a glória seja do Senhor. E assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. É interessante que os cristãos aqui de Tessalônica agradeceram a Deus pela primeira carta de Paulo. Mas esta primeira carta que o apóstolo manda aqui a esta igreja não resolveu todos os problemas. Ficaram para trás alguns problemas sérios na igreja e, na verdade, depois que a primeira carta foi mandada, intensificou-se a perseguição da igreja. Muitos se levantaram contra a igreja de Tessalônica. Então, Paulo vai falar sobre isso, né? Acerca desta perseguição e da tribulação que eles sofreram por causa da fé em Cristo Jesus. Mas um problema também grave se somou a isto.
E estes irmãos ficaram totalmente confusos. E foi este o motivo, então, que Paulo teve que se apressar aqui em escrever uma carta, e como ele vai dizer, ele, Silvano e Timóteo escreveram esta carta, enviaram esta carta à igreja de Tessalônica. E o problema foi o seguinte, alguém escreveu uma carta para a igreja de Tessalônica, se passando pelo apóstolo Paulo, e dizendo o seguinte nesta carta falsa, ou naquela que a gente chama hoje, né, de fake news, dizendo assim, olha, o dia do Senhor já chegou, o dia do Senhor já aconteceu. E isso trouxe uma confusão no meio da igreja, a tal ponto que, inclusive, alguns irmãos chegaram a desanimar, outros largaram o seu trabalho, e foi, então, aquele transtorno. E se você olhar aqui o capítulo 2, versículo 2, aqui de 2 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo fala o seguinte, aqui não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Então, como eu disse, alguns chegaram lá e disseram, olha, Paulo mandou essa carta, Paulo mandou este recado, e assim, então, aquilo transtornou, conturbou a vida da igreja. Então, eles chegaram à conclusão, bom, se a vinda do Senhor, o dia do Senhor está próximo, já chegou, e ele vai aparecer a qualquer momento nas nuvens, então, vamos largar o nosso trabalho. E assim, então, Paulo tem que corrigir todos esses problemas aqui. E Paulo começa falando sobre o problema mais grave ali, mais urgente, acerca da perseguição que eles sofreram por causa da fé. Se você olhar aqui o versículo 4, diz o seguinte, capítulo 1, versículo 4, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Então, veja, nós temos aqui um problema de perseguição que eles sofreram por causa da sua fé. E aqui neste primeiro capítulo, então, Paulo compartilha com os irmãos, eu gostaria de destacar aqui, 3 palavras de estímulo. 3 palavras que estimulam, então, esses irmãos, no momento das perseguições, das tribulações, das angústias, no momento, então, que vamos chamar que a sua fé está em baixa, a sua esperança está em baixa. Então, Paulo, ele não vai tratar aqui propriamente de doutrinas, como ele fez aqui na primeira carta, mas ele vai estimular os nossos irmãos. Ele vai usar, então, algumas palavras que estimulam. E a gente pode ver isso, que quando a gente está passando por alguma dificuldade, algum problema, como é bom receber, então, palavras de estímulo, de irmãos e irmãs dizendo palavras bíblicas que estimulam a nossa fé. É isso que Paulo faz aqui, trazendo, então, a esses irmãos aflitos, palavras que falou aos seus corações, eu creio que falará conosco. Bom, aqui do versículo 1 até o versículo 4, ele vai falar, então, sobre o progresso desses irmãos. E, na verdade, ele usa uma palavra de estímulo que nós chamamos de louvor, ou ações de graças. Ele agradece a Deus pela vida daqueles irmãos. Percebam que, no versículo 3, ele diz o seguinte, irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros. É uma palavra de estímulo. Irmãos, geralmente, quando nós estamos passando por algum momento de dificuldade, de tribulação, de problema, a gente não acha que a nossa fé está progredindo. Pelo contrário, nós temos aqueles dias que são dias de baixa, dias de sofrimento, dias de angústia, quando nós não temos mais desejo de orar,
desejo de ler a Bíblia ou ir à igreja, parece que a nossa fé não está progredindo. Mas percebam que Paulo tem um olhar diferente aqui sobre a vida dos irmãos. E ele coloca em prática o seu próprio conselho. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, ele disse aos irmãos lá da mesma igreja de Tessalônica: em tudo dai graças. E os irmãos estão passando aqui por tribulação. E ele diz: eu dou graças a Deus. Eu sempre agradeço a Deus no tocante a vocês. É interessante que provavelmente os irmãos ali não se consideraram muito espirituais quando estavam no meio do sofrimento, e isso também acontece conosco, né? Mas Paulo consegue vislumbrar algo que Deus estava fazendo no meio deles. E é interessante isso, porque quando nós estamos em sofrimento, nós não conseguimos perceber, mas talvez outros possam perceber que está havendo um crescimento espiritual, que aquele problema, aquela dificuldade é uma ação do alto de Deus em nossas vidas, exatamente para trabalhar a nossa fé. E é isso que Paulo enxerga aqui. E quais foram as bênçãos que Paulo enxergou? E ele dá graças e acaba encorajando ali os nossos irmãos. Primeiro, ele vai dizer aqui no versículo 3, que ele dá graças a Deus porque a fé deles estava crescendo. Veja que ele vai dizer assim no versículo 3, irmãos, cumpre-nos sempre dar graças a Deus no tocante a vós outros. Por quê? E aí ele vai explicar, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira. Olha que interessante. Enquanto na vida de alguém que não tem esperança em Deus, a tribulação pode arrasá-lo, destruí-lo, derrotá-lo, isto não acontece na vida do crente. É uma promessa de Deus. É no meio da tribulação que Deus vai fortalecendo a nossa fé. E é exatamente esta ideia que nós encontramos, por exemplo, lá em Hebreus capítulo 11, quando nós vemos aquela galeria de heróis da fé. Falando de Moisés, falando de Davi e tantos outros, dizendo então que foi exatamente no meio do fogo e das provações que eles adquiriram uma fé inabalável. E é interessante isso. E Paulo destaca isso. E Paulo realmente nos faz enxergar acerca disso. E é interessante que na outra carta, 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10, Paulo faz uma oração. Faz uma oração a Deus dizendo assim, Senhor, pelos Tessalonicenses, para que a fé deles aumentasse. Se você observar aqui, no versículo 10, do capítulo 3, de 1 Tessalonicenses, ele diz assim, orando noite e dia, com máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Então, veja, como é que Deus, então, responde a esta oração de Paulo para que a deficiência da fé daqueles irmãos fosse reparada? Mandando tribulação. Não mandando dias fáceis, mas mandando tribulação. É interessante que Paulo dá graças por isso, porque ele enxerga algo espiritual naquela tribulação toda. Mas ele enxerga mais algo aqui, que está ainda no versículo 3. Enquanto a fé crescia, ele vai dizer também que ele dá graças a Deus, porque o mútuo amor, como ele vai dizer, né? E o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. É interessante isto. Então ele dá graças a Deus porque no meio da tribulação, aqueles irmãos estavam conquistando algo espiritual. O amor de uns para com os outros estava aumentando. E aqui aparece de novo a resposta de uma oração de Paulo, feita lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, agora o versículo 12. Quando ele ora, né, ele começa orando noite e dia, lá no versículo 10, e no versículo 12,
do capítulo 3, ele diz: e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. Paulo ora a Deus e diz: Senhor, aumenta o amor na igreja de Tessalônica. E Deus manda a tribulação. E Paulo enxerga isso. Olha, vocês passaram a confiar e depender mais uns dos outros por causa das tribulações. Paulo enxerga isto. Mas não só isso, ainda ele continua com essa palavra de estímulo, agradecendo a Deus, porque o versículo 4 diz que a constância na vida dos irmãos também se desenvolvia. Veja aí o versículo 4 que diz assim: a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Só um homem e uma mulher de Deus pode, de fato, perseverar em meio às tribulações. E eu quero chamar a atenção de algo que Paulo disse aos romanos, lá no capítulo 5, versículo 3, que a tribulação produz perseverança. Escrevendo a carta aos romanos, no capítulo 5, no versículo 3, ele diz assim: a tribulação produz perseverança. E a constância aqui, a tradução para a palavra constância é exatamente esta: perseverança. Como é que a nossa perseverança é medida? E Paulo diz: olha, eu estou enxergando que a tribulação que se abateu sobre vocês, os problemas e as dificuldades, fizeram com que a perseverança de vocês se desenvolvesse. Então Paulo enxerga isto. E o que esses irmãos suportavam, né? Paulo usa aqui alguns termos. Ele vai dizer: olha, vocês estão suportando perseguições, que são os ataques externos, as provações, isso é perseguição. Vocês estão suportando tribulações. E é interessante que a palavra tribulação aqui, ela tem o sentido de pressões. Vocês estão sendo pressionados. E a ideia que ele traz aqui no versículo 7 também, dizendo assim, o capítulo 1, né, de 2 Tessalonicenses, versículo 7, e a vós outros que sois atribulados. E esta palavra atribulado aqui é alguém comprimido em lugar estreito. Já viu aquela prensa que vai prensando? Então a ideia é exatamente esta. Eles estão sendo perseguidos, estão sendo pressionados. E pressionados de todos os lados, talvez pela família, pelos amigos, talvez no trabalho, quem sabe, eles estão sendo pressionados por causa da fé. Eles não estão sendo pressionados para produzir mais no trabalho, não estão sendo pressionados nesses termos. É por causa da fé, da esperança em Cristo Jesus. Então, Deus jamais desperdiça o sofrimento. Pense nisto. Na vida do cristão, Deus jamais desperdiça o sofrimento. Ele não manda a tribulação, a provação, de forma que isto seja desperdiçado na sua vida e na minha vida se nós somos servos de Deus. Não. As provações trabalham em nosso favor, não contra nós. Pense nisto. E esta ideia é exatamente o que Paulo coloca lá em 2 Coríntios. Se você quiser abrir comigo, 2 Coríntios, capítulo 4, e os versículos 15 em diante, ele vai dizer assim para nós: porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças, por meio de muitos, para a glória de Deus. 2 Coríntios 4, a partir do 15. Por isso, não desanimamos. Então, veja, ele vai dizer primeiro, olha, todas as coisas existem por amor de vós. Tudo.
é por amor de vós. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação, ele vai explicar, produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. E Paulo, então, vai dizer, olha, toda a tribulação que veio sobre nós, não há 1 milímetro, 1 segundo, de que Deus lance uma tribulação sobre um filho seu, que ele desperdice essa tribulação. Todas elas contribuirão para que a gente, então, passe a crescer diante do Senhor. Mas é interessante também que no capítulo 1 aqui de 2 Tessalonicenses, versículo 4, Paulo enxergava outra coisa, além de que o amor crescia, além de que a fé aumentava, o amor aumentava, e assim também a constância desenvolvia, ele fala do testemunho. O capítulo 1, versículo 4, diz assim, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus. Então, ele está dizendo assim, olha, a forma que vocês estão lidando com isto, eu estou usando como exemplo nas outras igrejas. Eu estou dizendo, olha, fiquem firmes, porque os irmãos lá de Tessalônica estão atravessando problemas e estão firmes. Estão firmes. Então ele vai dizer assim, olha, eu estou me gloriando de vós nas igrejas de Deus. Ou seja, eu estou usando o exemplo de vocês, de que Deus pode fazer coisas tremendas, quando Ele, então, coloca dificuldade na vida de seus filhos. E eu quero só destacar aqui, 2 Coríntios ainda, o versículo 1, o capítulo 1, desculpa, de 2 Coríntios, os versículos 4 e 5, só para que a gente pontue de forma mais presente aqui esse conceito de Paulo. Ele mesmo vai escrever lá na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 4 e 5, dizendo assim, é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Veja o que Paulo está dizendo, o seguinte, olha, quando nós estamos em problemas, somos confortados por Deus, o Espírito de Deus age em nosso coração, Ele nos prepara para que a gente ajude outros da mesma forma. As nossas tribulações nos ajudam, então, a confortar os que são da mesma forma atribulados. Bom, é interessante, meus irmãos, que desde o início, esses cristãos aqui são caracterizados pela fé, pela esperança e pelo amor. Quando Paulo escreve lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, ele vai dizer, olha, vocês, eu lembro de vocês por essas 3 características. 3, a fé, a esperança e o amor. Capítulo 1 de 1 Tessalonicenses, versículo 3, diz assim, recordando-nos diante de nosso Deus e Pai. Então, ele se lembrava dos irmãos. Desta forma, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele se lembrava desses irmãos por essas 3 características. Eram irmãos que tinham fé, amor e esperança. Mas aqui nesses versículos, ele só fala da fé e do amor. Cadê a esperança? Cadê a esperança? Esses irmãos haviam decaído em sua esperança. E aí, então, ele traz outro estímulo.
Então, se ele traz um estímulo dizendo, olha, eu agradeço a Deus, eu louvo a Deus, eu dou graças a Deus pela tribulação, porque ela está produzindo isto na vida de vocês. Agora, o segundo estímulo que ele traz é acerca da promessa. Ele fala aqui sobre a promessa da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele lembra os irmãos. Percebam que na primeira carta, os irmãos tinham isso muito aceso em seus corações. Cristo vai voltar. E a tal ponto que, como a gente costuma dizer, né, eles enfiaram os pés pelas mãos, eles acharam então que essas coisas aconteceriam amanhã e assim eles não entenderam bem essa doutrina, mas a esperança estava ali. Havia uma esperança presente, que fazia com que eles levantassem de manhã e orassem a Deus, dizendo, Senhor, será hoje, será hoje. É hoje que eu serei recolhido, é hoje que eu estarei com o Senhor. Eles tinham essa esperança. Mas, de repente, aqui, Paulo vai trazer um estímulo falando sobre promessa, para que novamente isto possa se despertar no coração dos irmãos. E ele vai falar isso do versículo 5 até o versículo 10. Vocês vão ver Paulo, então, trazendo um estímulo sobre a esperança, sobre a promessa de Deus, envolvendo aqui 3 elementos. Primeiro, ele vai falar da recompensa. Veja aí o versículo 5, dizendo o seguinte, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino pelo qual com efeito estáis sofrendo. Em outras palavras, Paulo está dizendo a esses irmãos aqui, tenham calma, o Senhor os recompensará, o Senhor dará a vocês, tenham esperança, porque há uma promessa, e essa promessa não passará. E é importante Paulo falando aqui, porque ele vai chamar a atenção que um dia Cristo, então, transformará radicalmente a nossa situação. Transformará radicalmente a nossa situação. Em momento algum, Jesus prometeu que a vida seria fácil. Os irmãos sabem disso. Em momento algum. Pelo contrário, ele ensinou que a gente teria dificuldades e problemas. Ele nunca enganou ninguém. Mas também prometeu uma recompensa futura, a todos os que permanecessem fiéis a Ele. Veja, o próprio Jesus, lá em Mateus 5, só quero trazer aqui uma leitura rápida para os irmãos, versículos 10 a 12. Mateus capítulo 5, versículos 10 ao 12, ele diz o seguinte, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem, e essa é a pressão, a tribulação que os irmãos estavam sofrendo lá, e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Por quê? Eu devo me considerar bem-aventurado e me regozijar, como diz o versículo 12. Ele vai dizer, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Nós não somos melhores do que os profetas. Mas a mesma promessa que foi dada a eles, também é dada a nós. E Paulo lembra disto. Ele lembra acerca de que o Senhor um dia nos dará a recompensa. A recompensa. Estaremos para sempre com Ele. Mas a segunda lembrança de Paulo aqui, aos Tessalonicenses, é falar sobre a retribuição. O versículo 6 diz o seguinte, se de fato é justo para com Deus que Ele dê que Ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam. E no versículo 7, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, em chama de fogo,
tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes, ou seja, estes que não obedecem a Deus, que não conhecem o Evangelho, sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Então veja, a retribuição para os perdidos será a aflição. Isso é o que o texto está dizendo. Mas para os salvos, o alívio, como ele vai dizer aqui no versículo 7, e a vós outros que sois atribulados, alívio. Alívio. A eles, aflição. Aos salvos, alívio. Essa questão, meus irmãos, de que muitas vezes a gente observa, por que pessoas que não obedecem a Deus, vivem a vida como quer, como se não desse satisfação nenhuma ao Altíssimo, como se Deus nem existisse. E elas prosperam. Elas vivem bem. Parece que quando a gente assiste determinados filmes, determinadas séries na televisão, essas pessoas nem mencionam Deus. Elas sequer citam este nome. E elas vivem bem, muito bem, obrigado. Boas casas, bons carros e bons relacionamentos e assim por diante. Então essa prosperidade dos maus, daqueles que não servem a Deus, foi um problema para alguns dos nossos irmãos lá no passado. Por exemplo, se você abrir a Bíblia lá no Salmo 73, só para que a gente dê uma olhada, o nosso irmão ali, esse Salmo de Asaf, né, o nosso irmão Asaf, ele questionou. Ele questionou essa questão de que pessoas não servem a Deus, a tal ponto que ele vai confessar, eu quase desviei. Eu quase desviei da igreja por causa disto. De ver, então, pessoas que não servem a Deus, pessoas que não querem nada com Deus, prosperando. E ele vai dizer o seguinte, no Salmo 73, versículo 2, ele diz assim, quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. E ele vai explicar por quê, no versículo 3. Pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. E aí ele começa uma descrição. Chega em casa e lê o Salmo. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio. Eles não lidam com isto, né? No versículo 12 ele diz assim, eis que são estes os ímpios, sempre tranquilos, e aumentam as suas riquezas. E aí ele continua, com efeito, inutilmente, ele olhou isso aí, os ímpios, sempre tranquilo, todo negócio que vai fazer dá certo, o emprego prospera, e você lá, né, como ele vai dizer aqui, pois com efeito, ele vai dizer no versículo 13, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. E aí você tem aquela sensação que quanto mais você ora, mais você é atribulado. O emprego não dá certo, vai abrir um negócio, não dá certo, alguém te passa a perna, você recebe um golpe e assim vai. Quando está indo tudo bem, parece que um carro bate, e assim você vai tomando prejuízo, e parece que os ímpios não. O salmista enfrentou isto. E aí, ele vai questionar, por que eu mantive puro o coração? Por que eu não fui igual a eles? Por que eu não dei aquele jeitinho para conseguir mais dinheiro? E ele questiona isso. Por que eu lavei a mão na inocência? E aí o versículo 14, ele diz assim, pois de contínuo sou afligido, e cada manhã castigado. Ele levantava e dizia, mais um dia para sofrer. Mais um dia que as coisas não vão dar certo. E ele quase desviou. Ele quase desviou. Quem sabe, né? A gente passe algo semelhante também. Poxa, eu vou à igreja, eu oro, eu procuro fazer as coisas certas, ler a Bíblia. E sabe, nada dá certo para mim. Dá certo para todo mundo, mas não dá certo para mim. Isso é uma armadilha.
é uma grande e terrível armadilha. É disso que Paulo está falando lá aos Tessalonicenses. Calma, gente, calma. Vamos concentrar na promessa. Vamos concentrar na esperança. E aí o salmista, no versículo 17 do Salmo 73, ele diz assim: até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. O Senhor abriu a mente dele. Calma, se eu olhar apenas para esta vida, eu realmente vou desanimar, porque serão muitas vezes, não será o tempo todo pela graça de Deus, mas muitas vezes a gente pode passar por isso. E é exatamente isso que Paulo traz aqui. Olhe para a retribuição. O Senhor, então, como ele vai dizer no versículo 8 aqui, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor. Veja que o termo vingança aqui não pode ser entendido por nós como retaliação. Não é que Deus vai fazer uma retaliação. Já que... Não. Aqui, vingança, ela está ligada, então, o que Paulo entende aqui e passa a nós, está ligada em cumprir a lei santa de Deus. Aqui está no estrito termo de um cumprimento da lei santa de Deus. Então, o propósito aqui não é aplacar um sentimento pessoal de rancor, não. Mas ele vai dizer, então, que esse julgamento vai ocorrer quando Jesus Cristo voltar à terra com a sua igreja e seus anjos. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7, esta vingança será no dia do Senhor. Então, não acho que Deus vai fazer isso o tempo que a gente quer, não. Ele vai dizer que isso acontecerá no dia do Senhor. Veja aí o versículo 7 dizendo: e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder em chama de fogo, tomando vingança. Então será no dia do Senhor que isso ocorrerá. Então ele traz essa palavra aqui de esperança para os nossos irmãos, para que novamente eles entendam que nós precisamos olhar para o Senhor. E a terceira palavra que ele traz aqui, então, nesse texto, um estímulo, falando da promessa, é a palavra alívio. Veja aí o versículo 7 e o versículo 10, que diz assim: e a vós outros que sois atribulados, alívio. E o versículo 10, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Então ele trará alívio nesse dia. A retribuição para os perdidos será a tribulação, mas para os salvos o alívio. E é interessante que ele usa outra palavrinha aqui, alívio, em contrapartida à palavra atribulado. Enquanto a palavra atribulado significa algo que está sendo prensado, alívio vai ser o oposto disto, ou seja, a palavra alívio é a palavra desopressão. Então pensa, é a mesma palavra que quando eles pegavam arco e flecha, tensionava a corda, você tensiona a corda e solta. A corda sofre, então, um alívio. Ela estava tensionada, agora ela é aliviada. A palavra aqui, então, é só para que dê uma imagem aqui na nossa mente. Então, nós não precisamos temer a ira daquele dia, os que estão em Cristo, porque Paulo vai explicar para nós, né, que os nossos pecados já foram perdoados. Ele já tinha falado sobre isso com os irmãos. Se você pegar lá o capítulo 1 de 1 Tessalonicenses e ler o versículo 10, você vai encontrar Paulo dizendo assim: e para aguardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira
vindoura. Então, os que estão em Cristo foram libertos da ira vindoura, ou seja, da ira daquele dia. E ele vai repetir isso no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, no versículo 9, dizendo assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Todos aqueles que estiverem em Jesus naquele dia não serão atingidos pela ira do Pai, mas serão aliviados, como o apóstolo Paulo vai dizer aqui. Então, eles enfrentarão o castigo e o julgamento, como diz aqui, e serão separados de Deus. Veja aí o versículo 9, né? Capítulo 1 de 2 Tessalonicenses, versículo 9. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição. Então, estes que não obedecem a Deus, não conhecem a Deus, sofrerão penalidade de eterna destruição e serão banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Isto que acontecerá. Ou seja, 2 julgamentos terríveis. E queira Deus que nenhum de nós sejamos alvejados por esta ira. Que você, nesta noite, não saia sem a plena certeza de que você não estará entre aqueles que esse texto está dizendo, sofrer penalidade de eterna destruição. Algumas teorias no meio evangélico dizendo que a punição de Deus não será eterna. A punição de Deus será temporária. E outros, então, que não haverá punição, Deus vai eliminar, pulverizar para sempre os que forem para o inferno. Tanto uma quanto a outra não reflete o que a Bíblia ensina. A Bíblia é muito clara. Ela está dizendo que essa penalidade ela tem peso eterno. Eterna destruição. Banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Então, nós não podemos amenizar o significado desta palavra sem incorrer no grave erro de modificar a palavra do Senhor, distorcê-la ou evitá-la. Bom, se Paulo estimula, então, aos nossos irmãos aqui acerca da promessa, agora ele vai dar outro estímulo. Então, ele vai estimular agora, dizendo, eu estou orando por vocês. Como é bom ouvir essa palavra, né? Quando a gente está com problema, dificuldade, algum irmão dizer para a gente assim, olha, eu estou orando por você. Eu estou orando por você. E se você não faz isso, faça mais isto. Né? Diga aos irmãos, né, que estão passando por dificuldades, eu vou orar por você. E Paulo faz isso. Ele estimula os irmãos dizendo acerca da oração, que ele está orando. Veja aí o versículo 11, que ele vai dizer assim, por isso, também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne digno da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome do Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então, o que Paulo está dizendo aqui, olha, por isso, ou seja, por causa de tudo o que eu acabei de dizer, se referindo à volta de Cristo, se referindo a Cristo sendo glorificado nos seus filhos, se referindo ao julgamento dos perdidos, e Paulo, então, por causa de tudo isto, eu oro por vocês. E nesta oração, Paulo usa e se preocupa com 3 coisas. 3 coisas aqui que ele fala que ele vai orar. Então, primeiro, ele vai orar pela dignidade dos irmãos. Ele diz assim no versículo 11, por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação. Ele ora, então, para que os irmãos
sejam dignos do que Paulo está falando, né? E aí você vai lá no versículo 5 deste mesmo capítulo, quando diz assim: sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus. Então veja, pelo qual, ele vai concluir, né? Pelo qual com efeito estáis sofrendo. O que Paulo está dizendo não é que o sofrimento faz com que você se torne digno de entrar no reino. Não, não é isso. Ele está dizendo, vocês que estão no reino, e até a gente estudou isso de manhã, né? Estudamos exatamente sobre isso. Vocês que estão no reino, a minha oração é para que vocês vivam como cidadãos deste reino, mesmo diante das tribulações. Se comportem como verdadeiros cidadãos do reino de Deus. Vou orar por vocês. Vou orar por vocês, para que vocês, então, vivam e não esmoreçam diante das perseguições, como cabe um cidadão do reino de Deus. Veja que Deus nos chamou em graça e amor. E Paulo desejava que esses irmãos vivessem à altura desse chamado. Aqui em 2 Tessalonicenses ainda, no capítulo 2, versículos 13 e 14, Paulo expressa novamente essa preocupação, dizendo assim, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 13 e 14. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou, mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo vai expressar esta preocupação pelo que eles estão sendo santificados. É algo que nós vimos também aqui de manhã, que a santificação e a piedade, se ela não cumprir um objetivo, ela para nada serve, né? Então, Paulo vai trazer aqui esta ideia no versículo 11, dizendo para nós, olha, eu oro por vocês, para que vocês se tornem dignos da vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Então, para que serve a piedade? A piedade, a santificação, ela serve para que toda bondade e obra de fé seja feita, a fim de que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Então, ele ora por isto, pela dignidade dos irmãos para viverem como servos deste reino. E ele ora também pelo modo de vida dos irmãos. Observem aqui, do versículo 11, quando ele diz o seguinte, eu oro para que o vosso Deus vos torne digno da vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. O caráter deve redundar em conduta. E ele ora também pelo testemunho, que está aqui no versículo 12, a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo será glorificado nos santos quando ele voltar, e Jesus Cristo é glorificado nos santos hoje, enquanto nós estamos aqui vivos. Por isso, irmãos, como isso é possível? Como é possível viver em meio das tribulações, das angústias, dos problemas, sem perder ou esmorecer na fé, no amor e na esperança? E Paulo, então, traz aqui todos os estímulos que nós precisamos na nossa vida. Mas é interessante que não só devemos receber estes estímulos, mas também devemos ser canais de Deus para que esses estímulos sejam dados a outros dos nossos irmãos. Nós devemos ser esse estímulo. Assim como nós desejamos receber os estímulos, nós devemos também, da mesma forma, desejar ser canal de bênção na vida do povo de Deus, ajudando-os, orando por eles, motivando-os, dizendo, olha,
essas tribulações, um dia, o Senhor Jesus prometeu que elas cessarão. Essas tribulações finalmente provocam e motivam o aumento na fé, o aumento no amor e a esperança. E a gente já ouviu de que se a vida do cristão fosse tão boa aqui neste mundo, ele não esperaria o céu. Ele nem desejaria o céu. Assim como fazem os ímpios e os crentes carnais. Eles não desejam o céu. Eles desejam apenas esta vida. E basta para eles. Mas nós não. Nós temos a pátria celestial. Nós temos a promessa que nós não somos deste mundo. E como o apóstolo Paulo nos esclareceu lá em 1 Coríntios, mesmo que a nossa casa terrestre, falando do nosso corpo, ela se desfazer, e nós vamos envelhecer, nós vamos ser vencidos finalmente pelo tempo, não se engane. Seu rosto hoje pode ser lisinho. Seus cabelos podem ser pretinhos, ou ainda ter, né? Mas um dia eles ficarão brancos. Ou pior, né? Ou pior, pode não tê-los, mas nada que um boné não resolva. Não é? Então, brincadeiras à parte, o nosso corpo sofrerá a ação do tempo. Ele sofrerá. Mas a esperança do cristão é: eu tenho o Senhor. Eu tenho esperança na vida eterna. Entretanto, como diz Isaías no capítulo 48, versículo 22, para os perversos, todavia, não há paz, diz o Senhor. Ou seja, em evidência do dia do juízo, não há paz para os perversos, porque o juízo finalmente chegarão. E lembrando então as palavras de Paulo, e eu quero concluir com elas, lá em Romanos capítulo 8, versículo 18, que ele vai dizer que nós sabemos que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Feche seus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus. Talvez de alguma forma essa mensagem tenha te despertado em alguma coisa na sua vida cristã, em algo, em alguma esperança. Peça ao Senhor que te abençoe, que te ajude. Talvez você entrou aqui, quem sabe, cuja esperança está apenas nesta terra. E o convite que eu te faço hoje é olhar para Jesus. Um dia Ele virá. E como você estará? Você está preparado para isto? Você está preparado para este encontro? Ou se a morte te recolher hoje, o que será da sua alma? É importante pensarmos nisso e dirigirmos então a nossa oração ao Senhor Jesus, para que Ele tenha misericórdia de nós. Feche seus olhos, vamos orar. Peço aos irmãos também que vão participar da ceia do Senhor. Ore também, Senhor, obrigado por esse meio de graça que fortalece a minha fé e que traz esperança de que um dia eu desfrutarei deste banquete junto com o Senhor no céu. Vamos orar, vamos falar com Deus. Querido Deus, nós nos reunimos aqui para também participarmos da ceia do Senhor. Toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados ao Teu nome. O Senhor Jesus, que se entregou por nós, que pagou um alto preço naquela cruz. E quando nós partimos o pão, quando nós tomamos o cálice, nós lembramos da morte
expiatória de Jesus na cruz por nós, mas também nos lembramos da esperança de que um dia estaremos com o Senhor. E este banquete não é marcado pela tristeza, mas esse banquete é marcado pela alegria da salvação. E que o Senhor, Pai, estimule em nossos corações esta alegria. Alegria verdadeira da esperança do céu, para que vivamos no presente século com sensatez, com esperança e com a nossa vida voltada para o Senhor. Prepara, Pai, a tua igreja para participar do pão e do cálice. Nos abençoe, Senhor. Nos perdoe, para que participemos dignamente da mesa. Sê conosco, Pai. Nós oramos confiados no Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.